Nós vamos meditar, irmãos, junto à palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 30. O que acontece aqui é mais uma das batalhas de Davi, uma das mais extraordinárias também. Davi é aquele que teve no campo de batalhas muitas vezes e teve muitas vitórias. E aqui Deus vai lhe conceder mais uma. A partir do momento de tristeza, a partir do momento de desespero, quero chamar sua atenção para um contexto que essa batalha vai estar envolvida. Todos sabem que Davi é aquele que venceu Golias, o filisteu, quando ainda não era nem do exército de Saul. Depois passou a ser do exército de Saul, se tornou um grande estrategista militar, um general de guerra, e foi também declarado, antes dessas batalhas, que ele seria o novo rei de Israel. Quando Samuel, o homem de Deus, o profeta de Israel, vai à casa de Jessé para identificar o rei que o Senhor haveria de erguer a nação, e identifica o menino, o garoto, que pastoreava o rebanho nos campos. Davi então vai ter muitas vitórias em favor de Israel com seus exércitos, exército de Saul, mas as canções que surgem são as canções que declaram as vitórias, que exaltam os guerreiros, que vão se tornando heróis nacionais, e Davi é um grande herói nacional, vai se tornando maior do que Saul. Há uma canção mencionada no contexto desse texto, que era entoada pelos judeus, e que se estendia para outros povos, para outras fronteiras, e dizia que Saul matou 1000, mas Davi matou milhares, mostrando a importância de Davi com o seu exército em favor de Israel, mais do que até o próprio rei. Saul então, enciumado, começa a perseguir Davi de morte. Davi não é mais agora o guerreiro de Israel, ele não é mais soldado de confiança de Saul, mas ele tem um grupo de guerreiros que o acompanham nas suas batalhas e até mesmo o acompanha nas fugas. Ele está fugindo de Saul já há algum tempo, está se escondendo no deserto, nas cavernas. Já teve a oportunidade de matar Saul, não o fez, confiado na soberania de Deus que conduz a história, e que já havia determinado que ele seria o novo rei, ungido como o novo rei de Israel, que no devido tempo, no tempo de Deus, isso ia acontecer. Ele não precisava fazer isso com as próprias mãos, como nós vimos pela manhã, não é mexendo os nossos pauzinhos que nós vamos alcançar aquilo que Deus reserva para nós na história. Temos que esperar o tempo dele e o jeito dele de agir e de fazer. Então agora Davi não é mais soldado de Saul, não é mais general do exército de Saul. Por incrível que pareça, Davi se alinhou a um filisteu, chamado Ax. Esse filisteu o acolheu no seu exército, lhe deu liderança na frente de algumas batalhas, já venceu Davi muitas batalhas em nome de Ax, o filisteu. Numa das batalhas que ele venceu, ele ganhou uma cidade de presente, a cidade que é mencionada no texto que nós vamos ler, que é invadida, que é tomada de Davi. Davi agora vê os filisteus se aprontando contra Saul. Saul é aquele que o persegue, ele não é mais protegido. Davi não protege mais Saul, nem o exército de Israel, pelo contrário, Davi o afronta e Davi guerreia. Então ele vai aos filisteus para apresentar o seu pequeno exército de 600 homens, colocando à disposição daquela batalha contra Saul. É claro que Ax confiava em Saul, ou em Davi, pelas vitórias que ele já tinha alcançado para ele, pela fidelidade que Davi já havia demonstrado. Mas agora tem outros reis filisteus juntos, e eles se lembram de Golias, e eles sabem das vitórias que Davi trouxe a Saul, e eles ficam com um pé atrás e dizem: esse rapaz não pode ir com a gente, esse guerreiro, ele está aqui para espionar, ele está aqui para vender as informações, nós não confiamos nele para ir com a gente na batalha.
E a ajuda de Davi com os seus soldados é rejeitada pelos outros governantes filisteus. Ax chama Davi e fala: vai para sua casa, vai para sua cidade, vai para a cidade que eu te dei, vai para lá, volta para casa. Nessa batalha não dá para você seguir com a gente, vamos aguardar outras, mas nessa não vai dar não. Então, meus queridos, Ziclag é o nome da cidade. É a cidade que vai ser invadida por midianitas, enquanto Davi está com seus homens, com seus guerreiros, lá com os filisteus, se aprontando para a batalha contra Israel. Aos dias de viagem, até onde o acampamento filisteu estava, há todo o período de negociação para ver se Davi vai ser aceito com seus soldados nessa batalha. Há também a negativa por parte de alguns filisteus dele seguir. Ele volta para casa, tem outros dias de viagem, e aí é onde nós chegamos no nosso texto, porque quando ele chega na cidade que ele ganhou de presente, e que é pertencente a Israel até os dias de hoje, ele encontra a cidade toda assolada por midianitas, que eram os donos daquela região lá atrás, antes de serem conquistados por filisteus, com a ajuda de Davi. Os midianitas sabiam que Davi tinha ido com os homens, tinham ficado mulheres, crianças, velhos, cuidando da cidade. Aproveitaram, foram lá, saquearam a cidade, levaram todas as crianças, todas as mulheres, queimaram a cidade toda. E Davi vai regressar com o exército agora, e os midianitas já deram no pé, já estão caminho de casa, já estão celebrando, festejando a vitória conquistada pela estratégia, porque sabiam que não haviam guerreiros na cidade. A cidade estava desprotegida. E é dentro desse propósito que eu quero meditar com vocês, então, nesse tema do inesperado, a esperança. Porque eles vão encontrar tudo destruído. Não vão ter mais os seus filhos, as suas mulheres. Davi, nesse tempo, tem 2 esposas. A filha de Saul, que ele ganhou quando venceu Golias. E também a mulher de Nabal, o tolo, Abigail. Quando Nabal faleceu, ele assumiu por esposa. Ele a acolheu como esposa na sua casa. 2 esposas, 2 mulheres de Davi. Todas as mulheres dos guerreiros, todos os filhos e filhas dos guerreiros foram levados cativos, foram levados embora pelos midianitas. O inesperado. O desespero. Do inesperado, do desespero, à esperança. 1 Samuel 30, eu quero ler agora o verso 1 a 5, você em casa também deve abrir a sua Bíblia aí, acessá-la, e manter a sua Bíblia aberta nesse capítulo 30, nós vamos mencionar outros textos, vamos voltar aí, dentro desse contexto, de uma vitória que Deus concede a Davi. Acompanhem, queridos, a leitura desses versículos. Está projetado aqui. Só olhar ali, a partir do verso 3, eu mudo a tela para vocês. Nós vamos ler até o verso 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul. E Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a Jerezita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus.
A tristeza é grande, o choro, o pranto, o lamento, a cidade destruída, as filhas e as esposas levadas cativas por aqueles que invadiram a cidade, aproveitando que todos os soldados estavam em batalha. E agora a revolta até contra Davi. Você que nos fez ir ao acampamento dos filisteus. Nós o seguimos, nós confiamos em você. É você que queria participar da batalha dos filisteus. Nós o acompanhamos, como sempre fizemos. E as nossas esposas e as nossas filhas ficaram desprotegidas. E o inimigo veio, e as tomou, e as levou, e queimaram toda a cidade. A revolta dos soldados é tão grande, que diz o texto, que eles queriam apedrejar Davi. O general, o amigo, o companheiro de tantas batalhas. O intuito é tomar Davi e apedrejá-lo. Então, diante desse momento de caos, de tristeza, dessa situação e circunstância inesperada para Davi, para os soldados, para o exército que voltava e encontrou a cidade toda queimada e as mulheres e as crianças levadas. Diz o texto bíblico no verso 6 que Davi muito se angustiou, até porque eles falavam em apedrejá-lo, mas o que ele faz? Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ele vai buscar força em Deus, diante da circunstância adversa, triste, dura, real, que eles atravessavam. Diante do golpe que eles receberam, da trama inimiga bem realizada, que trouxe amargura, tristeza, desgraça ao arraial e à cidade. Algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos nesse texto e nesse tema. E a primeira delas é essa que está aí, a providência de Deus. Davi vai, no tempo do desespero, manter a esperança, confiado na providência de Deus, na certeza de que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. A partir do verso 7, diz o texto bíblico que Davi vai então chamar um sacerdote, vai pedir dele a túnica, vai se colocar diante de Deus e vai orar. Vai rogar de Deus direção. Na oração, ele vai pedir algumas coisas a Deus, para que Deus o ajude, para que Deus o oriente, para que Deus aponte um caminho, para que Deus mostre uma luz no fim do túnel, para que Deus de alguma forma mantenha viva a esperança desse povo amargurado com respeito aos inimigos que foram embora, que estão celebrando as vitórias, as conquistas. Estes homens não passaram só pela cidade de Davi, mas eles passaram também por outras cidades, cidades de filisteus. Ziclag é apenas uma das cidades que foram saqueadas, e apenas uma das cidades que tiveram os rebanhos, o gado, as mulheres, as crianças levadas. Os tesouros, mercadoria, os celeiros tomados. E eu quero que você acompanhe então a leitura que eu vou fazer do versos 7 e 8. Abra sua Bíblia aí e acompanhe. Versos 7 e 8. Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu Davi, ele e os seus 600 homens com ele, que se achavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. O que acontece, irmãos queridos, é que
nosso Deus começa a agir com a sua providência. Deus fala para Davi: pode perseguir que você vai retomar de volta tudo que é seu, tudo que foi levado, o gado, as mulheres, as crianças, os bens, os alimentos, os pertences todos, pode perseguir. O ânimo de Davi vem pela sua confiança em Deus, por tantas vezes que Deus na sua providência o socorreu. Eu mencionei aqui o gigante filisteu que ele venceu, numa batalha que provavelmente, humanamente falando, não seria ele vitorioso, mas Deus o guiou. Na proteção que Deus trazia à sua vida, na perseguição de Saul, que o perseguia com um exército inteiro, mas não conseguia o tomar e o matar. Deus o guardava, Deus o escondia, Deus o protegia na sua forte mão. Davi tem a sua confiança no Senhor, por isso ele busca a direção do Senhor, consciente que de Deus haveria de ter alguma ação, alguma providência que pudesse ajudá-los, que pudesse supri-los, que pudesse assisti-los, que pudesse atendê-los nesse tempo de angústia, nesse tempo de pranto, nesse tempo de choro, nesse tempo de desespero e desânimo. Davi vai confiar na providência divina. Ele sabe que Deus tem algo a fazer, que Deus tem algo a dizer para ele, Deus tem alguma ação para lhe apontar. E ele então procura consultar: o que fazer, Senhor? Dentro da sua providência, o que o Senhor acha que dá para mim fazer? Diante das circunstâncias da nossa vida, diante dos momentos difíceis, quem sabe de choro, de pranto, de desespero nosso, nós temos também que nos animar no Senhor e perguntar para Ele: o que eu devo fazer? Confiando na sua providência. Porque o Senhor vai apontar para nós um caminho que é possível para nós se estivermos com Ele. Porque há muita coisa que a gente não pode, há muita coisa que a gente não tem recurso, há muita resposta que a gente não sabe dar, há muitos questionamentos, interrogações que nós não sabemos como resolver. Há muitas incertezas na nossa alma, às quais nós não podemos dar resposta. Há muita coisa oculta, muita coisa escondida aos nossos olhos, mas tudo está muito visível aos olhos de Deus. Então, Davi vai buscar a providência de Deus. O que fazer? Eu devo perseguir? Eu não devo perseguir. Eu vou encontrá-los? Eu não vou encontrá-los. Nós vamos vencê-los se encontrarmos ou nós não vamos vencê-los? É melhor ficar por aqui mesmo. Davi nos ensina que é preciso buscar o Senhor, na direção que Deus tem, na providência que Deus pode trazer, àquela situação, àquela circunstância que para nós parece ser perdida. O exército de Davi com seus homens sabiam: chegamos tarde, tudo está perdido. A cidade está assolada, destruída. Os rebanhos, o gado, as ovelhas foram levados embora. Nossas mulheres também, nossos filhos também, nós não estávamos aqui, nós perdemos tudo. Nós perdemos essa batalha, nossos inimigos levaram, eles venceram. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Se você continuar lendo o texto, eu não vou ler aqui, mas eu vou apenas mencionar para que você entenda. Ele sai então, por ordem de Deus, no rastro dos inimigos. Mas chega um momento no deserto em que eles perdem o rastro. Já tem muito dia, eles não sabem mais em que direção a caravana que batalhou em Zigag e ganhou a batalha e levou as mulheres, em que direção ela foi. O vento no deserto já mudou e já cobriu o rastro da areia. Eles ficam meio que perdidos. Eles param no deserto, eles começam a procurar pistas. De repente eles encontram um homem faminto, um homem sedento, um homem que há 3 dias, 3 noites não comia nem bebia nada, estava à beira da morte. Encontram este homem e trazem na presença de Davi. Davi manda alimentar o rapaz, manda dar água, manda cuidar dele, manda deixar ele descansar, dormir. Ele se alimenta, ele come, ele dorme. No outro dia cedo, Davi vai procurá-lo e vai falar: quem é você, rapaz? O que você estava fazendo sozinho no deserto?
esse homem vai declarar: eu sou da caravana dos amalequitas. O meu Senhor, que me tomou por escravo, me deixou e me abandonou no deserto para morrer, porque eu fiquei doente e não tinha como acompanhá-los na caminhada. Nós invadimos algumas cidades dos filisteus, nós invadimos a cidade de Ziclag, nós saqueamos aquela cidade, nós tomamos mulheres e crianças, nós íamos levando e vamos levando cativos, vamos levando conosco. Mas eu fiquei doente, eu passei mal, e como eu não sou da tribo, do clã de Amalequita, o meu Senhor achou que eu ia atrasar a caminhada, e me deixou a morrer no deserto, porque eu fiquei doente, não tinha como caminhar. Quando não havia mais pistas, rastros, para ir em busca da restituição de tudo, Deus, na sua divina providência, enviou um homem, que foi abandonado no deserto para morrer, que foi achado pelos soldados de Davi, que foi alimentado pelo exército de Davi, e que serviu como providência de Deus para colocá-los de novo no caminho, na trilha que eles precisavam achar, que eles precisavam continuar. E Davi perguntou para ele assim: você sabe para onde eles foram? Esse servo disse: se você não me entregar para o meu Senhor, se você não me matar, eu te falo. Porque havia uma aliança muito preciosa nos dias de Davi. Se você encontra o escravo de alguém que não é seu e você o acha, você tem que levar e devolver para o Senhor, para o dono. Ou você mata o sujeito, ou você o devolve. E Davi então prometeu: nós não vamos te entregar e nós não vamos te matar, se você nos levar até eles. Providência de Deus, para levar o exército de Davi até aos amalequitas que haviam saqueado a cidade de Ziclag. Esse homem à beira da morte é como a situação e a circunstância que o exército de Davi vivia. Quando achavam que tinham perdido tudo, e esse homem achava que ia perder até a própria vida, foi resgatado como a ação da providência de Deus para um propósito qual o Senhor queria realizar. Providência divina, que deixa para trás um rapaz de uma caravana, que havia saqueado a cidade e que agora vai lhes apontar a direção para que eles possam restituir tudo conforme o Senhor lhes havia dito. Providência de Deus, no tempo do desespero, que promove o ressurgir da esperança. Quando tudo parece perdido, quando se perde o caminho, quando não se sabe mais em que direção ir, o Senhor, na sua providência, sempre abre uma porta que a gente não esperava, sempre acende uma luz que nos dá nova esperança, sempre aponta uma direção segura, certa para a gente seguir. Quando tudo parece perdido aos nossos olhos, quando não encontramos mais, não sabemos mais o que fazer, de alguma forma a providência divina nos guia, nos supre, nos sustenta, porque Deus sempre sabe o que faz. E às vezes Ele faz isso na nossa vida só para a gente saber que Ele é Deus, só para a gente verificar o quanto a gente depende da providência dEle, para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para as nossas ações, para as nossas tarefas, dentro dos nossos problemas, junto às nossas aflições, diante das nossas perdas. Só a providência de Deus para nos valer. Davi é alguém que ficava à mercê da providência de Deus todo dia, ele sabia disso. Por isso ele confia em Deus, por isso ele busca o Senhor, por isso ele vai por onde o Senhor aponta, o caminho que o Senhor mostra, ele segue com obediência. Porque ele sabe que de Deus há sempre algo a ser realizado em favor daquele que nele espera. Quando tudo parece acabar para nós, quando parece não existir mais solução para o problema, ali o Senhor acende a sua providência para suprir a nossa necessidade, para nos dar ânimo,
para nos trazer a certeza de que Ele está conosco, de que aquilo que a gente não pode, Ele pode, e aquilo que a gente não sabe, Ele sabe, e que há sempre um cuidado, uma resposta, uma ação preciosa de Deus para suprir as necessidades da nossa vida. Aonde houver necessidade no nosso viver, seja nas questões básicas de sobrevivência, ou na espiritualidade, ou na harmonia do lar, na família, se nós confiamos em Deus, se nós buscamos em Deus, nós vemos do Senhor providência que supre a necessidade de cada um de nós. Com a providência de Deus por meio desse jovem encontrado à beira da morte no deserto, eles seguem o caminho que vai levá-los ao princípio da graça de Deus. Eu já li o verso 7, o verso 8 com vocês, quando Deus vai dizer para Davi, pode perseguir, vocês vão achar, vocês vão descobrir. Quero ler do verso 17 a 20. 17 a 20 do capítulo 30 do livro, primeiro livro de Samuel. Depois que o jovem veio, apontou o caminho, levou o exército até eles, feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelo fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia sido tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi. E diziam, este é o despojo de Davi. Davi vai recuperar não somente aquilo que era dele, aquilo que era dos seus soldados, mas ele vai tomar como despojo de guerra tudo aquilo que eles haviam levado também dos filisteus, de outras cidades, de outras vilas, de outros lugarejos, que haviam sido também tomados, assaltados. Um rebanho, um gado que não era deles, mas que agora vai passar a ser deles, como despojo de guerra. É aí que nós vemos o princípio da graça de Deus se estabelecer. Deus trazendo aquilo que é de direito, e Deus ofertando ainda aquilo que nem lhe era de direito. Bênçãos maiores, recursos maiores, que não lhes pertenciam, mas agora vão lhes pertencer. Porque a graça de Deus se manifesta assim. É graça que traz o favor não merecido àqueles que o Senhor quer abençoar. A quem o Senhor quer abençoar. Graça de Deus. Graça de Deus é que sustenta a vida de Davi. Graça de Deus é que sustenta a vida da igreja. Graça de Deus é que se manifesta na minha vida e na sua, quando recebemos de Deus perdão por pecados, porque nós não merecemos perdão, merecemos a morte, merecemos a punição, merecemos apenas a justiça de Deus. Mas Deus nos concede o quê? Misericórdia e perdão. Não merecemos vida, merecemos morte. O salário do pecado é a morte. Deus em Cristo nos dá vida, vida abundante, vida sem fim, vida com Deus, vida de paz, vida eterna, vida de gozo, reinando com Deus, reinando com o Senhor em Cristo para todo sempre, porque a graça de Deus se manifestou para nós na cruz do Calvário. Graça de Deus que faz de nós filhos de Deus, herdeiros do seu reino. Graça que nos coloca como aqueles que podem participar do projeto, do propósito de Deus entre os homens, levando na nossa vida o Evangelho de Cristo, e de alguma forma cooperando com o propósito que Deus tem, de alcançar a humanidade com essa grandiosa salvação, que em Cristo se manifesta para todo aquele que vier a crer. Graça de Deus, princípio de Deus que abençoa a nossa vida, que abençoa a vida de Davi, que abençoa o exército de Davi. Agora não há mais pranto, não há mais desejo de apedrejamento de Davi, há desejo de celebrar, há desejo de presentear Davi. Eles não trazem pedras nas mãos, eles trazem ovelhas, rebanho, gado. Eles colocam diante de Davi e dizem, isso aqui é a tua parte do despojo, é o teu presente. O presente
que nós trazemos pelas vitórias alcançadas, a despojo para muita gente aí. É bom saber, irmãos, que eles não vão à batalha com 600 homens, eles vão à batalha com 400 homens. 200 estão cansados. A viagem até o arraial dos filisteus foi muito longa, foi muito demorada, foi muito dolorosa. A viagem de volta para casa, querendo ver filhos, querendo ver família, querendo retornar à cidade, é acelerada. Chegam em casa, é pranto, é dor, é desgaste emocional. O desgaste físico já havia. Seguem caminho afora, andando às pressas, passos acelerados no deserto, à procura dessa caravana de midianitas, de amalequitas, desculpe. E vão atrás dos amalequitas, mas um grupo de 200 soldados estão muito cansados para caminhar. E eles ficam, e quando eles ficam com toda a bagagem do exército. Eles falam, nós vamos ficar, nós estamos exaustos, nós não aguentamos mais. Nós vamos, e vocês, nós ficamos e vocês seguem. Seguem com mais liberdade, seguem sem o peso da sobrecarga. Nós montamos um arraial aqui e aguardamos. Vocês continuam com esse jovem aí, com esse moço, à procura dos amalequistas, em busca das nossas mulheres e crianças. E Deus lhes deu a vitória, e Deus lhes deu o despojo de guerra, porque a graça de Deus se manifestou. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós confiamos no Senhor, Deus faz sempre mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. Normalmente nós pedimos para Deus nas nossas orações aquilo que nós achamos que é de nosso direito. Pode ser que a gente não tenha direito algum a nada, mas quando nós oramos, nós pedimos, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, cuide da minha casa, me dê saúde, me dê um bom resultado no trabalho, nos estudos, na prova do Enem que eu fiz. É empenho dos meus estudos, é dedicação de tempo que eu dei. A gente sempre pede aquilo que a gente acha que a gente já tem um certo direito. Deus deu para eles aquilo que eles achavam que eles tinham direito. Mulheres e crianças, suas filhas, seus filhos, suas esposas de volta. Seu gado. E nós pedimos ao Senhor as coisas que nós achamos que nós precisamos, e aquelas que nós achamos que não pode nos faltar na providência de Deus para nós. E algumas das nossas orações nós achamos até que temos mesmo o direito delas. Felicidade para o lar, para o casamento, bom resultado para o trabalho, uma promoção em favor da qual eu trabalhei tanto, me empenhei tanto, eu me preparei tanto, eu me qualifiquei tanto. E é bem verdade que Deus faz. Mas a Bíblia diz que faz mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que nós opera. A graça de Deus se manifesta aí, quando Ele faz mais do que aquilo que a gente espera. Quando Ele nos presenteia com aquilo que a gente acha que nem merece. Porque não merecemos mesmo, não nos merecemos nada. Salvação, por exemplo, é graça de Deus. O capacitar para o trabalho, no serviço ao reino de Deus, é graça de Deus, é agir de Deus, não é um agir humano, é agir do Espírito de Deus que nós habita e nos capacita para servir ao Senhor, testemunhando de Cristo, sustentando no reino de Deus, o reino de Deus na nossa vida. E trazendo alguma cooperação, mesmo que seja pequena, para aquilo que Deus tem a fazer e tem feito junto à humanidade, na história que Ele escreve. História de graça, história de providência. Davi está certo disso, Senhor, o Senhor nos deu mais. Mais do que nós viemos atrás. Mais do que nós buscamos, mais do que aquilo em favor do qual nós lutamos. É mais. Davi está certo que há um princípio do agir de Deus, o princípio da graça. De fazer mais do que pedimos ou pensamos. Ao despojo. Que é oferecido pelo Senhor, que não pertencia ao exército nenhum, a esse exército aqui, a ninguém desse exército, a nenhuma família, a nenhuma casa, e que agora vai ser levado para ser dividido. Porque o Senhor é Deus gracioso. Há o princípio da pluralidade. É o princípio que me faz ver o outro com o mesmo valor, com o mesmo direito que eu. Davi vai estabelecer esse princípio. Você vai olhar para o verso 21, depois na sua casa, até o 31, você vai ver o título aí, na perícope
Davi estabelece a lei da divisão. Divisão da presa, divisão dos bens, divisão dos despojos de guerra. Porque o que acontece aqui, depois dessa batalha vencida, na providência e na graça de Deus? Aqueles que foram para o campo de batalha, que enfrentaram o inimigo olho no olho, escudo a escudo, lança a lança, espada a espada, disseram para Davi: não é justo que nós demos a esses que ficaram no arraial 200 homens, guardando a bagagem, cansados e não puderam ir ao campo de batalha, a divisão dos mesmos bens. Vamos dividir os despojos de guerra, vamos dividir a graça de Deus só com a gente, com os 400 que batalharam, que foram ao campo de batalha, que enfrentaram o inimigo olho no olho. Vamos devolver para os outros só aquilo que lhes é de direito. Mulheres, crianças, o gado que lhe foi tomado, a tigela que foi levada de casa. O que eles identificaram que era deles, eles vão ter, é deles. Mas o lucro da batalha vai ser só nosso, Davi. Só nós temos o direito. Davi vai dizer àqueles homens que ele chama de maus, homens maus: todos nós somos agraciados pelo agir de Deus na sua divina providência. O Senhor fez por nós como fez por eles. O Senhor valorizou a nossa casa, a nossa família na batalha, como valorizou a casa, a família de cada um deles, que não pôde ir ao campo, estavam cansados, mas guardaram as bagagens, cuidaram das nossas coisas, vieram conosco até aqui, se esforçaram, se empenharam, deram o seu melhor, trouxeram até o deserto a sua vida, o seu esforço, o seu empenho, até não aguentar mais. Eles, assim como nós, receberão a mesma medida de despojo de guerra, o mesmo tanto de ovelha, o mesmo tanto de boi, o mesmo tanto de espada, de escudo, a mesma quantidade de ouro que eu ganhar, cada um deles vai ganhar. Estabelecendo essa lei, o princípio da pluralidade. Todos são importantes. Todos são necessários. Todos fizeram o seu papel, todos cumpriram a sua função. Todos são merecedores do reconhecimento, da recompensa. Às vezes nós achamos que merecemos mais que os outros. Mas quem é o homem para que dele se lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Nós somos como névoa. Nós somos como trapo de imundício, disse Paulo. Nós somos como nada, uma névoa que o vento dispersa. A flor do campo, que agora pela manhã está bonita, cheirosa. À tarde, murcha e seca, e é lançada no fogo. Davi vai estabelecer um princípio que vai valer para Israel durante todo o seu reinado. Todas as batalhas que foram conquistadas por Davi aqui, ou depois como rei dos judeus, todos os despojos de guerra que eram trazidos, eram divididos igualmente para todo mundo que de alguma forma participou da batalha. Ninguém tinha direito a mais ou a menos, por ser um guerreiro mais importante naquela batalha, por ter matado mais inimigos, por ter tido a visão, a ideia mais estratégica, mais eficaz. Todos eram considerados importantes, todos recebiam um despojo de guerra igual. É isso que Davi está estabelecendo, é uma lei que ele está trazendo para Israel, a divisão da presa, a divisão dos despojos, igualmente a todos. Na certeza de que todo ser humano, toda pessoa é importante aos olhos de Deus. Houve um tempo que Paulo teve que escrever à igreja de Corinto, porque a divisão na igreja de Corinto era muito grandiosa. Uns se diziam ser de Paulo, outros de Pedro, outros de Cristo, outros de Apolo. E Paulo vai escrever a estes irmãos a carta, a epístola aos Coríntios, e vai lembrá-los de que todos têm o mesmo valor aos olhos de Deus.
E havia irmãos que serviam na igreja, que por ter determinado dom, que os levava à frente, porque eram cantores no templo, porque exerciam o papel de sacerdote, porque traziam na palavra revelada de Deus a profecia, a pregação aos irmãos, se achavam maiores do que outros, mais importantes do que outros. Tanto é que na mesa da ceia eles queriam participar com prioridade. E a ceia não era uma ceia servida como nós servimos hoje, um pequeno pedacinho de pão e um cálice de vinho ou de suco de uva tão pequeno também, que apenas represente o sangue, o corpo de Cristo, dado, entregue, derramado em favor de nós. Cada membro da igreja com a sua casa trazia um prato, dentro daquilo que ele tinha nas despensas. Fazia um cozido gostoso, uma canjiquinha com costela de porco, um mingau de fubá, um caldo verde. Havia quem podia trazer o caviar, quem sabe o salmão, e colocava sobre a mesa. E era o compartilhar do que eu tenho, sendo oferecido em favor da sua vida. É eu trazendo um pouco do que Deus me deu e colocando à disposição da sua casa, da nossa família de fé. E aqueles que tinham dons que os faziam considerar maiores, melhores que os outros, eram aqueles que desejavam, e mais do que isso, determinavam que iam à mesa primeiro. Não, nós vamos primeiro. E vinham à mesa e comiam como glutões, diz o texto bíblico, e bebiam como beberrões, participando da ceia, que é um instrumento de purificação, de santidade. Eles se contaminavam com mais pecados, porque se achavam maiores, mais merecedores do que outros. Davi está tratando desse sentimento humano aqui. Davi está dizendo que eu não sou melhor que você, que você não é melhor do que nenhum irmão ou irmã aqui na igreja, de que todos somos salvos pela mesma graça, somos assistidos pela mesma providência de Deus. Todos nós dependemos do mesmo sangue que foi derramado. Somos batizados com o mesmo Espírito. Somos capacitados por Deus com a mesma força, com o mesmo capacitar. E aquele que muito aparece, não quer dizer que ele é melhor do que aquele que em nada aparece. É tão importante a intercessão nossa, sua, no quarto, com a porta fechada, do que a pregação sendo anunciada aqui de púlpito. A vida daquele que ora, a vida daquele que clama, a vida daquele que intercede, que pouco aparece, tem tanto valor aos olhos de Deus como daquele que se levanta e que ganha as ruas, proclamando o Evangelho no sustento dos joelhos que se dobram. Davi está dizendo, todo ser humano é igual. Todo aos olhos de Deus tem os mesmos direitos. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Somos diferentes, e em cada pessoa há força e fraqueza, em cada pessoa há virtude e há vício, em cada pessoa há a condição de acertar em alguns aspectos, de realizar tarefas com eficácia em algumas ações, mas em outras há necessidade de que irmãos façam por nós, porque nós não temos condição de fazer, nós não sabemos fazer, nós não fazemos na mesma eficácia. E é só você observar como a igreja funciona. Muitos membros no mesmo corpo, mas cada membro com uma função diferente, e cada vez que esse membro exerce bem a sua função, todo o corpo é glorificado. Todo serviço é bem feito, é bem executado. Porque é um capacitado Senhor que trouxe para você um dom, para mim outro. E juntos nós fazemos mais, juntos nós podemos mais, para a honra, para a glória do nome do nosso Deus. Então, irmãos e irmãs, a lei, o princípio da pluralidade, exercido por Deus, compreendido por Davi, que traz a igualdade no dividir das bênçãos que Deus nos dá. Quando o Senhor abençoa a sua vida ou a minha, Ele abençoa para que possamos colocar à disposição do reino de Deus, à disposição das pessoas, à disposição da cidade, do país, da empresa que trabalhamos, da escola onde estudamos ou trabalhamos também,
do local onde o Senhor nos leva para morar, dos amigos que nós fazemos, querendo nos tornar instrumentos da bênção de Deus nesses lugares, nessas vidas. É colocar nas mãos do Senhor aquilo que dele recebemos, para que a partir do abençoado Senhor em nós, possam ser abençoados outras famílias da terra. É o princípio que Deus estabeleceu com Abraão: abençoarei você, a sua descendência, a sua família, e da sua casa serão abençoadas as outras famílias da terra. Davi compreende que a providência de Deus, que a graça de Deus se manifesta para mim ou para você, deve ser dividida com outros, deve ser dividida em favor da igreja, da família de fé, do serviço em favor, na causa do nome de Deus. Não há superioridade, não há necessidade de divisões, há necessidade de um caminhar comum, no princípio de que eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Não tem um cântico assim? Até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, porque o que nos faz mais fortes é a providência de Deus, que nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. É a graça de Deus que realiza em nós, na nossa história, mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus que muito nos abençoa. Mas é o fato de sermos diferentes e fazermos da nossa diferença a grande força da igreja, a grande força da família de Deus, olhando a todos com o mesmo grau de importância, de valor, porque foi assim que Deus me olhou, e é assim que Deus olha o meu irmão, a minha irmã, e cada ser humano. E ai de nós, se por causa do nosso comportamento, da nossa escolha, da nossa tomada de posição, qualquer um dos pequeninos do Senhor tropeçar. Ai de nós, por nossa causa, algum irmão, alguma irmã sentir ferido, machucado, maltratado. Porque o nosso Deus de todas as coisas nos pedirá conta. Sigamos, irmãos, na confiança do Senhor diante das lutas, diante do inesperado, que promove, quem sabe, susto, desespero, perda para você hoje, mas que seja restituído pela graça e providência de Deus, que tem agido e vai agir sempre em favor daqueles que nele confiam, em favor daqueles que o buscam, em favor daqueles que querem ser orientados pelo querer, pela vontade do Senhor. Davi teve tudo de volta. Se você for observar os textos bíblicos, no capítulo 27 desse livro, Saul vai consultar não o Senhor, vai consultar uma vidente. Vai se envolver na batalha que Davi não pôde ir porque os filisteus não aceitaram Saul, e vai perder a batalha, porque não buscou direção de Deus, como Davi buscou. Não teve o resultado que Davi teve também. Quem quer ter o resultado da graça, da providência de Deus, ouve e consulta o Senhor. E se lança pelos caminhos que Deus aponta. E segue com o coração obediente nos mandamentos, nas diretrizes que Deus deu. Davi nessa batalha, Saul nessa batalha que vai seguir aqui no capítulo 31, ele vai perder a própria vida. Deus vai dar a Davi o trono de Israel. Mas porque ele, diferente de Saul, ele é aquele que consulta o Senhor no tempo da sua angústia, no tempo do seu desespero, no tempo das suas impossibilidades. E a providência de Deus e a graça de Deus o presenteia com o restituir de todas as coisas. E com algo mais que Deus tem para aqueles que nele confiam. E que lhe prestam atenção e obediência. Que nosso ano venha marcado pelo valor da providência e da graça de Deus sobre nós. Pelo princípio de buscar o Senhor no tempo, quem sabe, da angústia, da dor, da perda, da dificuldade, do desespero, para que a esperança renasça. Do inesperado, o jovem que não se esperava encontrar no deserto, ressurge a providência e a graça de Deus na vida de Davi e dos soldados. Quem sabe Deus vai
do inesperado levantar para a sua vida, possibilidade do alcançar de planos e projetos que você traz e apresenta diante do Senhor e pergunta: Senhor, o que o Senhor acha? O que o Senhor me diz? Nós vamos aqui ou nós não vamos? Nós pelejamos ou nós não pelejamos? Nós buscamos a restituição ou nós não buscamos? O que o Senhor tem a nos dizer? Tudo começa a partir de uma prece, a partir de uma oração. E nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus também aquilo que quem sabe nos perturba, ou o sonho e o projeto que trazemos, o anseio da alma, o anseio dos soldados era reconquistar as filhas e as esposas, ter de volta a família em casa. Qual é o desejo, os sonhos do seu coração? Para esse ano está iniciando para nós. Vamos perguntar para o Senhor: Senhor, o que fazemos? Que direção tomamos? Que atitude? Que escolha? Que decisão? A graça e a providência de Deus vem através da nossa vida. Os soldados foram para a batalha. Deus lhe deu vitória. Nós vamos arregaçar as mangas, nós vamos fazer o que a gente precisa fazer e pode fazer. E Deus vai ter, na sua providência e na sua graça, o resultado para nós. Curve a sua fronte, vamos orar. Há muitos irmãos conosco também em casa, pela Web TV Sem Fronteiras. Busque o Senhor nesse tempo de intercessão, de fé, de confiança. Quem sabe Deus vai restituir para você algo que você já perdeu, e chora e lamenta. Quem sabe é o momento da providência, da graça de Deus se manifestar, seu favor, em favor da sua família. Nós buscamos ao Senhor, e sabemos que a partir de uma prece, de uma oração, de uma manifestação de confiança, da intercessão do povo, pode muito o Senhor fazer, de maneira a nos surpreender no resultado que a providência e a graça de Deus traz.